Boa noite, amados, amadas, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Puxa vida, numa terça-feira, todo esse povo sentado aí, não falta nem uma cadeira, que coisa maravilhosa, maravilhosa. Amados, eu gostaria de convidar vocês a abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1. Amém? O texto diz assim: sucedeu depois da morte de depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, amados? Oremos. Deus Santo, estamos diante da Tua palavra. Ela é a instrução do Senhor para nós, manifestando exemplos passados e manifestando ordenanças presentes para a nossa vida. É a Tua palavra, Senhor, o parâmetro da nossa vida. Por isso, ó Deus, permite que ela penetre o recôndito mais profundo do nosso ser e manifeste de fato as reais intenções do nosso coração. Permite que ela, ó Senhor, trate conosco, nos dando orientação com relação ao teu querer e nos provocando, nos convidando, ó Deus, a uma submissão voluntária e amorosa. Assim nós oramos ao Senhor pedindo que o teu Espírito Santo nos guie e nos use para a glória e louvor do teu nome. Amém, amados? Queridos, nós estamos vivendo nos nossos dias, de fato, aquilo que Paulo vai chamar de o dia mau. O dia mau para quem? O dia mau para a família cristã, o dia mau para a igreja cristã, o dia mau para todo aquele que abraça de forma voluntária e comprometida a palavra de Deus como uma verdade absoluta. Por que nós dizemos isso? Porque a palavra nos instrui que todos nós, casais, solteiros ou não, como família, conhecendo a Deus, instruamos os nossos filhos nas ordenanças do Senhor e, consequentemente, conduza-os a uma vida de piedade para esta e para as próximas gerações, a partir dos nossos exemplos e modelos, a partir de uma fé verdadeira, vivenciada em todo o âmbito da nossa existência. Mas olha, queridos, essa petição, essa ordenança, essa instrução para a igreja nos nossos dias, ela nos parece uma missão impossível. Ela nos parece assim algo que está além da nossa condição de executar. Por que eu digo isso?
O Instituto de Pesquisa, o Datafolha, no ano de 2020, ele fez um levantamento com relação ao percentual de cristãos no Brasil. E foi estabelecido na pesquisa que o Brasil hoje ele conta com 31% de cristãos, isso em 2020. Só que ele faz uma somatização da igreja histórica reformada com a igreja pentecostal e neopentecostal e agrega todos sobre essa égide. Essa colocação ela é interessante porque ele ainda diz o seguinte, que nesse percentual de 31% é perceptível que em sua maioria são mulheres. E ainda agrega um certo elogio dizendo assim que as mulheres são mais religiosas do que os homens. E isso é interessante, só que há um outro percentual que não se percebeu, é que numericamente no mundo nós somos em número maior. Apesar dessa representação expressiva, acontece algo assim que nos deixa inquieto. É que não há um impacto na sociedade. 31%, a sua maioria mulher. As mulheres, a ela é dada a maternidade e também um percentual de tempo mais extenso na educação dos filhos, no acompanhamento dos filhos. Mas não há um impacto na sociedade de santidade, de transformação, muito pelo contrário. Na continuação ele vai dizer o seguinte, que o número do divórcio entre os cristãos, ele tem crescido a cada dia. Uma outra coisa que é bem perceptível é que palavras como submissão têm se tornado assim uma verdadeira ofensa aos ouvidos das mulheres e inclusive isso observando em meio à cristandade. Lembrem-se que nós estamos em um montante só, nós estamos entre históricos, pentecostais e neopentecostais, que eu diria que hoje sobrepuja o nome dos históricos em muito. Uma outra coisa, o vestuário feminino tem sido quase que equalizado com relação aos que temem e aos que não temem a Deus. Quando aumenta-se em tamanho, encurta-se em largura. E o aperto é notório num desenhar do corpo que chama mais atenção do que se estivesse desnuda. Isso é uma realidade. A submissão à obediência declarada de forma exterior, ela é negada no interior. É como se dissesse assim, eu obedeço, mas por dentro eu não obedeço. E isso é perceptível por quê? Porque os filhos são os nossos aprendizes. Somos mestres, mesmo que sem uma tarja, um quadro e hoje um notebook nas suas mãos, mas eles bebem das nossas posturas e das nossas ações. Como consequência, uma outra ideia que Janei mostrou aqui muito bem, é que natalidade, educação de filhos e cuidado com a família tem sido negligenciado ou terceirizado. Isso tem se visto continuamente. Os cultos domésticos têm sido quase que extintos. O que se aprende acerca da palavra de Deus é quando se tem uma reunião em um templo e, infelizmente, em sua maioria é negado a palavra. Porque é referenciado outras intenções e outra centralidade que não a verdadeira e completa palavra de Deus. O percurso da mulher cristã, ele foi assim, vamos que dizer que atropelado. Ele sofreu, certo, uma influência grandiosa da história, na tradição e em especial do surgimento ou destacado do feminismo. Só que é interessante que na história nós vamos ver o feminismo surgir no século XVIII. Do século XVIII até chegar aos nossos dias do século XX, se passaram 3 séculos para que nós tivéssemos um maior conhecimento. Hoje estamos no século XXI, mas até o século XX para chegar de fato no Brasil, ele teve a sua demora. No entanto, amados, nós sofremos uma intervenção de um transporte extremamente acelerado que trouxe todo o conhecimento das coisas que estavam distantes ou apenas escrita em livro, ou apenas uma pequena maioria tinha conhecimento para os nossos dias, ou seja, chegou nos nossos dias o advento da internet. E com o advento da internet, que é essa rede de conexão global, que permite o compartilhamento instantâneo de dados entre os dispositivos, vieram também para agilizar e trazer um acesso maior ao conhecimento para nós, plataformas virtuais como o YouTube, certo? Site de busca como o Google.
tudo aquilo que estava distante, longe, não tão acessível da maioria, saiu de um computador que chega no ano de 1972 no Brasil, grandioso na Escola Politécnica, e se transforma num computador de mão que está conosco em tempo inteiro. Em tempo real temos o conhecimento de todas as coisas no mundo, e como consequência esse excesso de informação e o acesso à informação trouxe conhecimento de coisas que não somaram para aperfeiçoar a mulher na sua caminhada, quer seja ou não cristão, que não trouxeram soluções para a construção de uma família, uma sociedade equilibrada, mas veio a trazer conceitos aos quais, ao invés de cooperar, veio para destruir, dentro dessa ideia colocada, a célula estabelecida por Deus como a mãe da sociedade, no sentido de dizer assim, a família. Famílias que conhecem a Deus, que temem a Deus, que se relacionam com Deus, que criam filhos para a sua glória, gera uma sociedade saudável e, como consequência, nós não estamos mais vendo isso. A internet no Brasil, ela tem em média 34 anos. Em 15 anos, diante de todo esse acesso e principalmente diante das redes sociais, que surgiram como Orkut, Twitter, WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, há uma troca de informação e todas aquelas ideias que colocadas em livros, que para você ter acesso, você teria que ler um livro para encontrar aquela frase, hoje elas são diluídas em músicas, em posturas, em danças, em declarações, e são assim, deliciosas, desejáveis, como a desobediência para a vida daqueles que ali se encontram. E o que é que nós temos diante disso, queridos? O mundo foi descortinado. O mundo foi descortinado. As distâncias encurtadas, a internet fez de nós uma aldeia global. É como se fosse um povinho pequenininho que todo mundo sabe da vida de todo mundo, troca as informações imediatamente. E o computador hoje está na mão de bebês, de crianças na mais tenra infância, de adolescentes, de jovens, de adultos, de idosos. Ele tem sido aquela mãe que alimenta, ele tem sido o que coloca a última palavra, ele tem sido aquilo que você vai buscar atrás de toda a informação. E trazer conceitos de Deus, conceitos que são apontados por toda essa estrutura de rede social, alimentada por movimentos anticristãos, trazer conceito de Deus, consequentemente, fica difícil para passar para os nossos filhos. Porque eles bebem na escola, eles compartilham, eles dividem ideias. Eles bebem nas redes sociais, eles bebem buscando, diminuindo as distâncias do conhecimento, diminuindo as distâncias de idade, tendo acesso àquilo que nem deve ter conhecimento na sua idade. E quando a gente olha para a história das mulheres do passado, porque a internet ela não é maligna, ela é feita para conciliar e auxiliar no desenvolvimento e no progresso das comunicações, e ela tem dois lados. Assim como trouxe o conhecimento de coisas danosas, também trouxe para nós o conhecimento de livros antigos, de conhecimento de posturas de mulheres piedosas que viveram no passado, que ainda vivem distante de nós no presente. Nós temos declarações, nós temos vida, nós temos referenciais, nós temos exemplos, e quando nós olhamos para as mulheres bíblicas e olhamos para as mulheres, vamos dizer assim, puritanas, piedosas, nós nos deparamos e dizemos assim: peraí, Senhor, é muito complicado e difícil demais o que o Senhor está pedindo a mim. Quando eu olho para essas mulheres nessa época, o que elas faziam, e quando eu vejo todas as dificuldades que nos envolveram, todas as incapacidades que como barreira dia a dia leva os nossos filhos a dizer assim: eu penso assim, eu sinto assim, eu sou autônomo, eu quero assim, não, isso não funciona comigo, eu não sou como a senhora. Vejo como uma missão impossível para nós. Até parece impossível. Mas olha, o texto que nós lemos agora, ele vai apresentar uma situação semelhante dessa ideia de impossibilidade humana, quando nós imaginamos que somos nós mesmos,
que temos que ter a capacidade de fazer aquilo que é uma ordenança bíblica e que é o próprio Deus que não apenas ordena, mas que consequentemente está conosco para nos condicionar a fazer. Então olhamos para a vida de Josué, e na vida de Josué nós vamos ter esse contexto de dependência, de busca, de temor. O Senhor começa no texto dizendo assim: Moisés morreu. Eu matei Josué ainda agorinha, glória a Deus, ele reviveu, né? Mas Moisés morreu. Moisés morreu. Deus está dizendo isso a Josué. Moisés morreu. E com a morte dele, Josué, eu quero dizer a você, certo? Que você deve levantar-se, porque é você que vai levar esse povo que Moisés conduziu até aqui, trabalhoso, difícil, que bloqueou muito a vida de Moisés, que podemos dizer assim, até cooperou para que ele visse apenas do Nebo a terra prometida e não pudesse entrar. É você quem vai levar esse povo para alcançar as promessas que eu fiz a Abraão, Isaac e Jacó, e que eu prometi a Moisés que iria acontecer. Será você. Eu fico imaginando naquele momento o choque que Josué tem. Por que um choque? Se Moisés já havia dito, como é relatado no capítulo 31, verso 5, que o próprio Moisés disse a Josué que seria ele que haveria de dar continuidade à missão de conduzir o povo à terra prometida, e que Deus seria com ele, não o abandonaria, não o deixaria. Uma coisa é nós sabermos o que vamos fazer, outra coisa é nos depararmos com a situação quando devemos fazer. E a morte de Moisés deve ter causado um baque muito grande na vida de Josué, um grande líder, um referencial, um homem de uma postura de piedade, uma submissão e um relacionamento com Deus tão profundo que, ousado nas suas orações, pediu para ver a Deus. Um homem que guiou um povo de difícil conduta, de coração obstinado e duro, não apenas para caminhar num deserto rumo à terra prometida, mas para se manter fiel, temendo e respeitando a Deus, atentando para o que Deus havia prescrito na sua lei. Quando Moisés falece e Deus fala para Josué que é ele que vai levar esse povo para entrar na terra prometida, eu fico imaginando Josué pensando assim: eu estou oprimido por dar sequência a uma ação, a uma obra que um líder tão grande, tão sábio, tão gracioso, tão cheio da graça, iniciou. Eu não tenho capacidade para isso de jeito nenhum, de forma alguma. E olha, o que é interessante, Josué ele estava diante de uma cena paralisante, de um pedido inquietante, de algo aos seus olhos impossíveis, e ele deveria conduzir o povo. É isso que o Senhor diz claramente: você, Josué, deve levantar-se agora e deve passar o Jordão, você e todo esse povo, até a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ele deveria levantar-se. Então, dentro da colocação do texto, esse dispõe-te ou levanta, tome uma atitude, haja imediatamente, e que seja nesse momento. A morte de Moisés não deve esfriar o coração do povo, ou nem muito menos desorientá-lo, mas você deve agir nesse momento, que é o momento da necessidade, para que você faça a obra que eu tenho estabelecida para que você dê continuidade. E essa obra é conduzir o povo. Você deve passar o Jordão. Deus coloca Josué diante de uma situação a qual ele fica inquieto. Nesse período, o Jordão ele estava totalmente transbordando em todas as suas cabeceiras. Não havia uma ponte, não havia uma forma de chegar até Jericó. Ele deveria passar o Jordão para chegar em Jericó. Como ele poderia fazer isso com o povo? É como se Deus o tivesse assim inquietando, dizendo assim: preste atenção, Josué, a obra que eu tenho para você é uma obra complexa. Agora eu não estou chamando uma pessoa do nada, eu não estou chamando uma pessoa que não me conhece. Se olharmos atrás na história de Josué, desde o chamado de Josué, quando Moisés o chama, e o seu nome era Oséias, salvação, e consequentemente o nome dele foi mudado para Josué, salvação. Deus é a nossa salvação. Automaticamente
a mudança do seu nome e o seu chamado levou a uma caminhada. O Senhor não nos chama do nada, imediatamente da conversão, para que hajamos, mas o Senhor constrói uma história na nossa vida através de relacionamento e experiência para aprofundar na nossa alma confiança e convicção. E é isso que aconteceu com Josué. Ele passou a caminhar com Moisés, ele passou a ver Moisés se relacionar com Deus, a presença de Deus. Quando Moisés entrava na tenda, Josué estava sempre próximo, vendo a grandiosidade de Deus. Começou a tecer no seu coração respeito, zelo pela pessoa de Deus, submissão ao seu mestre Moisés, e uma submissão, um temor e um respeito gracioso a Deus. Foi levantado por Moisés para lutar contra os midianitas, e Deus o honrou de uma forma graciosa. Foi enviado até Canaã para espiar a terra, e os olhos que Deus lhe deu não eram olhos de homens, eram olhos de alguém que confia nas promessas do Senhor. Por maior que sejam as coisas que ele viram, ele não se deslumbrava com o que via, se deslumbrava com a promessa de Deus, que de fato o Senhor haveria de dar para eles aquilo que prometeu. Como consequência, amados, o Senhor diz assim: levanta-te, Josué, agora. Ou seja, a tua vida já está marcada, há experiências na tua vida. Imagine o seguinte: Moisés morreu, mas a minha obra não depende de um homem, e a morte dele não encerra a minha caminhada. Enquanto eu uso um, preparo o outro, porque os homens são passivos de morte, e como consequência, quando um cede, o outro é levantado. Você caminhava com Moisés, aos seus olhos você andaria com Moisés até a terra prometida, e não passou pela sua mente que eu tinha separado você para que você viesse da sucessão. Então você vai levar o povo até a terra prometida. E Josué abraça a ordem de Deus como uma ordem estabelecida dentro da verdade. Por quê? Porque Deus lhe fez uma promessa, e essa promessa, ela se encontra aqui no versículo de número 5, ele diz assim: ninguém poderá resistir a você todos os dias da tua vida. Sabe por quê? Porque como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Eu não te deixarei e nem te desampararei. Tudo o que você precisa fazer é somente me obedecer, porque o Deus que chama, amados, é o mesmo Deus que se responsabiliza por tornar possível a missão. O Deus que nos chamou, que manifestou a sua palavra, que deu experiência a nós dentro do nosso coração, esse mesmo Deus, ele é responsável para nos levar a concluir a sua obra. Nenhum cristão em toda a história bíblica vai ter a glória de dizer: se não fosse por mim. Nenhum cristão vai poder dizer em toda a história bíblica: eu lutei, eu me levantei. Mas todos eles, assim como nós, temos que nos render a uma verdade: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. E o Senhor, do lado de Moisés, de Josué, levou-o a obedecer a Deus, e confiantemente no Senhor, como no capítulo 3 é descrito, chamou todo o povo. E mesmo não havendo um caminho, crendo na ordenança do Senhor e de que Ele estaria com ele para o honrar, não a um homem, mas para honrar a sua promessa, eles atravessaram o Jordão. E de forma graciosa chegaram às proximidades de Jericó. Então é difícil para o homem de Deus, é difícil para a mulher de Deus, mas sob a palavra de Deus não há dificuldade. Por quê? Porque em todas as ações de Deus na nossa vida, aos que nasceram de novo, há uma promessa de Deus, e essa promessa é: não te deixarei, jamais te desampararei, como eu fui com Moisés. O Senhor chama Josué a olhar para trás e lembrar todos os momentos da vida de Moisés, os felizes e os críticos, os dolorosos e os gloriosos, as experiências positivas e negativas. Pode ter faltado força, pode ter faltado amigos para auxiliar, pode ter sido acrescido críticas, como aconteceu com sua família, mas em nada faltou a presença do Senhor, em nada faltou o auxílio, o socorro, a capacidade vinda do Senhor. Então, como tal, o Senhor estabelece a Josué o seguinte: eu posso dizer para você, não te deixarei nem desampararei. Não haverá sombra ou variação de mudança diante da ordem que eu te dei e daquilo que eu te prometi, como eu fui com Moisés. Você pode não ser como Moisés, diz o Senhor para Josué. Você pode não ser o mesmo dirigente do povo, um homem de oração, um homem excepcional, um profeta sem igual, um líder que não há alguém que
eu possa aquilatar. Você pode não ser assim, mas eu quero dizer que do jeito que eu fui com ele, eu serei com você. Da maneira que eu fui com ele, sem abandoná-lo, sem deixá-lo, eu serei com você. Mas o Senhor estabelece uma condição, para que Josué alcance esse projeto aos nossos olhos, aos olhos dele, impossível. Qual era a condição? Verso 7. O Senhor diz assim: tão somente, ou seja, eu quero que você se levante e vá. Eu prometo a você que não vou deixar você e nem vou desampará-lo. Agora eu quero dizer o seguinte: tão somente o que eu lhe peço é que você seja forte e muito corajoso. Para quê? Para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei de Moisés, a qual lhe foi ordenada. Dessa lei eu lhe oriento. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido onde quer que você andar. Ou seja, o segredo da sua vitória, da vitória dessa missão, ele está na obediência. O segredo dessa missão ser bem sucedida, de você alcançar aquilo que eu estabeleci, está em você me ouvir e entender que a minha palavra, a minha lei, a minha instrução que foi dada a Moisés, ela é tudo que você precisa para conduzir o povo à terra e quando chegar lá, administrá-la em toda a situação, administrá-la e aplicá-la na divisão da terra, na forma como o povo vai ser repreendido, instruído, na forma como o povo vai ser direcionado, na forma como vai ser aplicada a justiça. A lei não pode ser podada em absolutamente nada. E você vai ter que ser ousado e corajoso. Por quê? Porque você vai disciplinar sua família. Você vai disciplinar seus irmãos, você vai disciplinar a liderança, você vai se levantar contra todos e todos contra você. Agora, se você for ousado para me obedecer, obedecendo inteiramente a minha lei, eu quero dizer que ninguém vai resistir àquilo que você estabelecer. Ninguém vai lhe afrontar para lhe destruir, porque eu sou quem estou à sua frente, eu estou à sua retaguarda, sou eu quem lhe guardo. Mas preste atenção, eu não quero que você conheça a lei, se encha da lei, saiba tudo da lei, não. O que eu estou lhe pedindo tem uma função. Eu quero que você, antes de todas as coisas, você vai falar dessa palavra incansavelmente. Ela é regra de fé e prática, ela é norte para o caminho, ela é lâmpada, ela é instrução, ela é alimento. Agora eu quero que você, antes, certo, de falar do livro dessa lei, eu quero que você pare, conheça-o profundamente. Conhecendo o livro da lei, as prescrições que eu estabeleci, está conhecendo a mim, a minha santidade, a minha justiça, a minha pureza, o meu zelo. Você está guiando o meu povo, rebelde ou desobediente, não vai alcançar a promessa por mérito, mas porque eu velo para cumprir a minha palavra, e é meu povo, quem trata com ele sou eu. Eu quero que você conheça inteiramente essa palavra, e você, quando conhecê-la, deixe ela permear todo o seu ser. Como você vai meditar, parar para ruminar de dia e de noite? A meditação no Oriente, ela não era vista como a gente imagina, assim, parou para pensar em Deus. Ela era o conhecimento de Deus sendo pensado sobre a ótica de Deus e ao mesmo tempo uma luta interior, um embate em oração para que essa palavra pudesse ser aplicada e alcançar o seu êxito. Ela trazia essa realidade. A meditação e a oração, elas eram unidas, inteiramente unidas. Medita de dia e de noite. Para quê? Para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Aí sim, Josué, aí sim, quando você se relacionar comigo, quando você me amar, não tem como conhecer a Deus e não amá-lo. É o estabelecimento, o relacionamento para com Deus não é uma mera religião. Ele é estabelecido sobre a plataforma do amor. A obediência, ela não é algo que constrange, não é algo que obriga, ela é algo espontâneo, voluntário. Nós o amamos porque o vemos, e quando vemos, percebemos a sua perfeição, percebemos a nossa imperfeição, e nisso a nossa alma se regala. Então o amor, a dedicação, o tempo gasto, não existe missão que possa colocar de lado o
tempo de dedicação à comunhão com Deus. O relacionamento com Deus, ele precede a obediência. Nada faça para Deus sem se relacionar com Ele. Busque ao Senhor em todo o tempo. Levante-se sobre as suas ordenanças e a prosperidade virá, porque a obediência se estabelece em conhecermos a Deus e os seus preceitos. Então, o que é que Deus diz para ele? Olha, Josué, para e medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Seja a minha palavra que vai ser aplicada a todas as necessidades e ações da vida. Todas as necessidades e ações da vida, ela possa ser aplicada. Para que ela seja aplicada, você tem que conhecer. Para que você conheça, mesmo quando for pesado, você tem que estabelecê-la no lugar certo, na hora certa, aproveitar as oportunidades, perceber os momentos em que eu estou lhe dando condição para as coisas. Verso 9. Não te mandei eu? Não te mandei eu? Ou seja, eu não estou pedindo. Eu estou levantando você para dar sequência à minha obra. Eu condiciono você para dar sequência à minha obra. Eu aparelho você para dar sequência à minha obra. Não te mandei eu, ser forte e muito corajoso. Não deixa que eu saber o que você vai fazer. O que é que eu vou fazer? Você vai conduzir o povo para entrar na terra. Quanto tempo vai durar isso, Senhor? Um dia, já que a gente está bem próximo. Vai apenas passar o Jordão e chegar lá e já estamos em Canaã e eu posso ir embora. Gente, isso durou uma quantidade enorme de tempo. Na sua maioria, quase 25 anos. Josué vai levar o povo. Vai gastar todo o restante de sua vida com esse povo. E depois vai morrer. Dentro do serviço onde Deus levantará outro para dar continuidade. Você vai conduzir o povo. O povo é rebelde. Vai se levantar contra você. Você vai conduzir o povo, mas mesmo que você me ame, me busque continuamente, ame a minha lei, se encha da minha palavra, ouça-me pela oração, se dedique a me obedecer, você é homem e você também é passivo de erro, vai fracassar. Acontecerá momentos em que você vai fracassar. Mas eu quero dizer para você que mesmo que os homens fracassem, o meu projeto, ele culmina naquilo que eu estabeleço. Ele vai chegar onde eu quero. Você vai levar o povo para a terra prometida. Você vai dividir as terras. Você vai proclamar a lei. Você vai orientar os sacerdotes. Você vai conduzir o povo a buscar-me, a ser fiel. E olha como foi maravilhoso e tremendo ver na caminhada de Josué, que ele diz assim: olha, gente, percebo que os meus dias estão idos e que está próximo a minha partida. Tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para que eu fizesse, eu fiz. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que o meu amor a Deus é real e verdadeiro. A minha obediência a Deus, ela não consegue se apartar do que eu conheço dele. Eu quero dizer que não importa se vocês, após a minha partida, escolherem outro caminho. Quer dizer, não é que não importe, é que se vocês decidirem escolher um outro caminho, eu quero dizer para vocês que eu e a minha casa, enquanto viver, serviremos ao Senhor. Josué morre, mas os anciãos que ficam na sua geração continuam fiéis ao Senhor. Então olha que coisa fantástica. Ele cumpriu aquilo que aos olhos dele parecia um compromisso, um desafio, uma chamada impossível. E ele fez aquilo apenas porque é o próprio Deus que permitiu a Josué participar da história da redenção. Permitiu a Josué participar da sua obra. Deus não precisa de homens. Concede a graça de nos dar a participar desse grande projeto de redenção ao qual ele manifestou na história do seu povo, para que, formando um povo, levasse a terra e dessa terra manifestasse a linhagem davídica que já vinha desde então da linhagem abraâmica, para que eles alcançassem a promessa. Essa palavra, gente, ela nos faz entender o seguinte: como mulheres, como mães, como famílias, nós estamos vivendo uma situação semelhante. Josué viu Moisés atravessar o povo no Egito, saindo do Egito para chegar à terra prometida, e viu as 1001 dificuldades que eles viveram, e eles só tinham como centro de idolatria no coração naquela época o Egito. Mas ao colocar o povo na terra prometida, as nações que os circundariam eram de uma depravação sem igual. A terra era boa, o povo era maligno, a cultura da terra era maligna, e o povo poderia agora estar diante de situações infinitamente mais difíceis de manter a fidelidade. Do mesmo jeito nós, cristãos, mulheres, homens, estamos vivendo em pleno século 21, maculado pelo pecado. Estamos vivendo em pleno século 21, onde as informações, elas respondem e alimentam e satisfazem o ego. Meu corpo, minhas leis.
minha vida, minha casa, eu sou autônoma, não me submeto a homem nenhum. Não vou ter filhos para impedir o meu futuro. O meu futuro será tudo que eu puder galgar no sentido de ciência e conhecimento. Os títulos me despertam e me colocam na roda dos que são conhecidos, dos que são admirados. Eu não quero para a minha vida isso. Nós temos meninas em escolas públicas, certo? Eu falo isso porque eu tenho um conhecimento com a irmã Ana Lira, que tem capelania escolar no Murilo Braga, em Campina Grande. Meninas que decidiram desde cedo que não querem homens para a minha vida, porque homens só atrapalham. Eu não vou ser uma empregada. Eu quero ser livre. Nós não nos casamos para ser feliz. Nós nos casamos, diz elas, é para ser empregada, para ser amante sem ser paga por isso. Olha as ideias, e eu estou falando de 12, 13, 14 anos. Nós estamos com as nossas filhas e os nossos filhos que adentraram a universidade. Eu louvo a Deus, pastor, não por estar na sua presença, pastor Rony, mas essa igreja é rica. Aqui nós temos homens e mulheres, eu não vou citar nome para não constranger ninguém, que amam tanto a Deus, que o ensino é algo tão contínuo, que há um veto, uma proibição de vocês pecarem diante do conhecimento que têm. Mas eu estou falando de uma igreja que no geral ela é pentecostal e neopentecostal, e quiçá ela é histórica, que ela negligenciou o ensino. Ela negligenciou o ensino, e nós fomos ensinadas a ir para o culto, e nós fomos ensinadas a obedecer os maridos, a fazer as coisas para ele. Nós somos ensinadas a viver uma aparência. Nós somos ensinadas a ir para o culto, e o nosso máximo como cristãs era o quê? Participar de um grupo de mulheres, participar de um grupo de homens, participar de um grupo de adolescentes. Quando iria falar em santidade, era não corta o cabelo, não bote aí a roupa muito curta, não permita um decote. Essa era a ideia, foi nos negado em sua maioria, e eu tomo aqui posse das pentecostais e neopentecostais, foi nos negado, sabe o que? Toda a palavra de Deus. As pequenas porções da palavra que apenas traz alegria, satisfação, gozo, felicidade, essas foram debulhadas aos horrores. Mas a palavra que educa, que instrui, que chama para a santidade, a palavra que revela Deus, que revela o que Deus requer de nós, a palavra que nos mostra a verdade de um Deus que é onisciente, que é onipresente, de um Deus que nos vê, que nos chama a amá-lo, a palavra que nos chama a conhecer a Deus, essa foi roubada. E nós temos igrejas abarrotadas de pessoas que acham que ser crente é vir 3 cultos por semana, é dar o dízimo, é se portar em uma certa cultura de aleluia, misericórdia, glória a Deus, e essas coisas satisfazem, como a mãe chega e diz assim: meu filho é uma bênção, ele toca na bateria. Meu filho é uma bênção, ele canta no conjunto. E o menino é uma depravação do lado de fora, e a menina é uma depravação do lado de fora. A menina diz assim: minha mãe é uma missionária, ela sai para pregar em todo lugar, ela abandona a casa, mas dentro de casa eu nem vou dizer que nome eu vou dar a ela. Então imagina a realidade do evangelho que nós estamos vivendo, onde ele não é instruído e manifestado de forma como convém, e o Senhor manifesta essa ordem na sua palavra. Só que glória a Deus pelo advento da internet, glória a Deus pela consciência cristã, glória a Deus pela quantidade de pastores, missionárias, de preleções que têm como base, fundamento a palavra de Deus, que dão continuidade ao ensino, que manifesta verdades que inquietam o coração. Ao ouvir uma pregação segunda-feira pela manhã, eu disse assim, eu comecei a chorar, e eu dizendo assim para o meu marido: eu estou me sentindo roubada. Eu fui roubada, porque não me ensinaram isso antes de eu casar. Eu fui roubada. Quantos atritos, quantas brigas, quantas confusões que pregaram e impregnaram no coração dos nossos filhos, e que a gente não tem como apagar com uma palavra. Não tem como apagar apenas dizendo assim: não, a gente foi mudando e foi sendo transformada. Aquilo que fizemos de errado impacta e fica infinitamente mais do que o que fizemos de certo. E aí nós encontramos nos nossos dias tantas mulheres, tantos homens que, transformados pela palavra, mesmo vivendo dentro das igrejas, o evangelho entrou. E quando entrou, o nosso coração só tem um anseio, e o nosso anseio é viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é viver uma vida cristã, bíblica, piedosa, e principalmente levar a nossa família à próxima geração, para que o cumprimento da palavra de Deus se manifeste. Então, com isso, amados, eu quero tirar algumas aplicações para as nossas vidas. E a primeira delas é a seguinte: assim como Deus levantou Josué para uma missão aparentemente aos olhos dele impossível,
o Senhor nos levanta para uma missão aparentemente aos nossos olhos impossíveis. Mas assim como o Senhor disse a Josué, e lhe deu palavra de ordem para que ele se levantasse agora, ou seja, cada uma de nós no nosso tempo, na nossa geração, quando somos despertadas por essa verdade que compete a nós, não compete a pastores apenas, não compete a passar vídeos ou filmes de história passada, compete a nós, aquelas que receberam o bastão nessa geração, educar a nossa casa no temor do Senhor. Compete a nós amarmos ao Senhor para manifestarmos e impregnarmos nos corações dos nossos filhos, não com religiões vazias, mas com uma vida verdadeira, onde nada nos é pesado, onde nada que o Senhor pede é distante ou pesado ou caro para a nossa vida. Como fazermos isso? Como nos colocarmos nessa situação? Então, é justamente onde o Senhor diz, como ele disse para Josué: Josué, levante-se. Levante-se, porque é você quem vai levar esse povo a atravessar o Jordão e vai levar esse povo a adentrar a terra prometida. O Senhor nos chama mulheres, que somos nós que gastamos mais tempo em casa. Podemos trabalhar fora, mas o nosso tempo e o maior investimento no sentido de educação, cuidado, zelo para com marido e filho e casa é nosso. E principalmente aquelas que aprenderam que ser mulher cristã é ser uma mulher que anda de acordo com a palavra de Deus. Como Jesus Cristo diz, é uma mulher que para e tem tempo para ouvir, como ele disse com Marta. Como Pedro e Paulo dizem, é uma mulher que se submete ao seu marido e conjuntamente com ele educa os filhos no temor do Senhor. E tem por procura e por busca uma beleza que não se encontra em belos penteados ou roupas, mas uma beleza em um traje de obediência, de decência, de submissão, de amor, algo que chama a atenção dos outros e que serve como modelo e como exemplo, mesmo sem fala, para as outras gerações. Então, nesse aspecto, o que é que Deus está dizendo para nós? Que nós devemos nos levantar agora. Que nós devemos ouvir a sua voz, que nós devemos atentar à sua voz. É a sua palavra de ordem quem deve inspirar o nosso coração à obediência. Lembre-se, o Senhor mudou o nosso nome. Nós éramos perdidas, nós éramos escravos do pecado, nós éramos incapazes, o nosso coração errava continuamente, maculado pelo pecado, não havíamos como melhorar, não havíamos como ajeitar. O Senhor nos deu coração novo, o Senhor nos deu fé na sua palavra, o Senhor nos dá graça para a obediência, o Senhor nos dá a condição de sofrer por Ele até morrer. Então, pela sua palavra, assim como Ele disse a Josué, levantemo-nos e levemos a nossa família a alcançar as promessas de Deus, assim como o Senhor disse: leva o povo para alcançar a minha promessa que eu prometi a Abraão, Isaac, Jacó e a Moisés. Vocês só precisam andar, que eu é quem farei o impossível. Eu não mandei, eu abrirei esse rio. O Senhor recuou o rio, o povo passou a pé. O Senhor fará recuar a insubordinação dos nossos filhos, fará calar as vozes da inquietação, da incredulidade, fará calar dentro das nossas casas, se nós buscarmos a Deus como Ele nos chama, se andarmos com Ele como convém. O Senhor fará parar toda essa ação maligna que gera uma rebeldia e um anelo e um desejo por tudo aquilo que é pecado. O Senhor disse para Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, serei com vocês. E olha, minhas irmãs, verdadeiramente, nenhuma de nós tem força ou poder para adentrar os corações ou mente dos nossos filhos e filhas. As nossas palavras ricocheteiam, agridem, servem de revolta, leva eles a odiar-nos mesmo que temporariamente. Agora, se sobre as nossas palavras estiver a palavra de Deus, pela sua presença, se sobre a nossa vida houver a dominação no sentido da ação do Espírito de Deus, se sobre as nossas vidas estiver verdadeiramente o Senhor, aquele que não nos deixa e não nos desampara, então, amados, não haverá para nós de forma alguma como nos colocarmos dizendo assim: eu não posso, Senhor, é impossível. Jesus Cristo disse: sem mim, Evangelho de João capítulo 15, nada vocês podem fazer. Agora comigo, vocês são mais do que vencedores. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo de número 8, verso de número 31, diz assim, que se Deus é por nós, quem será contra nós?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a presença do Senhor. A presença do Senhor se manifesta na obediência. A presença do Senhor se manifesta de forma mais forte na verdadeira adoração. A presença do Senhor, ela se manifesta em uma fé que não duvida. A presença do Senhor se manifesta quando o nosso coração, em adoração, rendição, atenta, declara e assim vive. Que precisamos que o Senhor haja em nosso lugar. Que precisamos que o Senhor tome a nossa frente. Assim como ele disse para aquele povo, amados, que era necessário perdão para Josué, para que ele obtivesse vitória. Vitória como? Levasse o povo e auxiliasse, socorresse, amparasse, instruísse, para que o povo não se perdesse e se mantivesse fiel a ele. Do mesmo jeito, o Senhor mostra para nós que o nosso trabalho como mães, como pais, como cristãs, a evangelizar fora, dentro de casa, ele será bem sucedido se nós conhecermos o nosso Deus. A igreja cristã, ela tem falhado em levar os cristãos a conhecer a Deus. Na nossa casa eu tenho um rapaz de 27 anos que me confidenciou sábado à noite que congregou 20 anos numa igreja cristã. Ele já tentou tanto suicídio que eu acho que não tem mais nem como conseguir. E eu perguntei para ele ontem à noite, quase eu não fiz janta. Foi o que você aprendeu na igreja? E ele disse assim: orar, ir lá para frente, levantar as mãos, subir para o monte para orar. Quando tinha aqueles movimentos, o Senhor nos tomava pelo Espírito e a gente falava línguas. Mas o que você aprendeu da palavra, 20 anos. Ele disse, sinceramente eu não lembro. Claro, não nasceu de novo, consequentemente não tem como ter isso firmado na sua alma. A palavra de Deus, ela nos mostra que quer seja alcançado pela graça ou não, diante da palavra de Deus, o homem é confrontado por Deus, ou vai embora ou abraça a fé. Mas quando essa palavra não é trazida, as pessoas ficam rodando como pessoas desconexas na sua mente, e elas saem com aquela ideia de eu fui crente, e eu não quero mais o evangelho porque eu já fui. Mas o que o Senhor diz para nós, mães, pais, cristãos, é me conheçam. Me conheçam. Eu me revelo numa criação, mas eu me revelo nos meus atributos invisíveis na minha palavra. Eu me revelo através dos relacionamentos que eu tive com aqueles aos quais eu chamei. E vocês podem me conhecer. Eu revelo a minha santidade, a minha justiça. Eu revelo quem eu sou na minha palavra. Quando nós conhecemos a Deus, nossa vida não pode continuar igual. Nossa vida não é seca, não é cega. Nossa vida ela é direcionada a respeito, não é medo. A respeito, a anelo por agradá-lo. Porque pela sua onisciência eu sou comunicada que tudo que eu faço e a sua onipresença é na presença do Senhor, é diante do Senhor, e eu vou impor à minha alma cortes para que ela não peque contra um Deus que me amou de forma tão graciosa, mas me conheça pela minha palavra e não se torne inteligente, mas se torne sábio para enxergar a sua condição, sua impotência, sua incapacidade, e como tal, como homens e mulheres, possamos orar a Deus, clamando para que a palavra se concretize, para que ela venha à existência. Deus, tu prometeu pela tua palavra não salvar todo crente e a sua casa. Não, o Senhor não disse que toda a casa de todo crente iria ser salvo. Nós encontramos isso na história bíblica, mas o Senhor fala que pelo evangelho a luz do entendimento é aberta. Pelo evangelho o Senhor manifesta a salvação, e aqueles que vivem na mesma casa são santificados pelo proceder de obediência. São restaurados de uma visão tão mundana. Vai embora a pornografia, vai embora a rebeldia, a rebelião, vai embora a aceitação de filmes indevidos dentro de casa, vai embora a cultura da turminha, do bando, do uso de tudo aquilo que é ilícito. Não estou falando como uma salvação coletiva, mas estou falando como a postura de alguém que ama a Deus e vive a fé de verdade dentro da sua casa, traz implicações de santificação. Nós encontramos isso na história da igreja. Nós encontramos
encontramos isso quando homens de Deus manifestavam-se pelo evangelho em localidades cuja perdição e a promiscuidade eram a mil. Depois da sua presença, não, da presença de Deus através dele, aquele lugar, com o passar das gerações, era totalmente libertado, e o Senhor salvava, transformava. Não mudou o nosso Deus, não é isso que o autor aos Hebreus diz? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor que prometeu para nós que estaria conosco, nos ajudaria na difícil tarefa de crer. Senhor, eu reivindico a minha casa para ti. Senhor, eu clamo para que o teu Espírito Santo visite, como Spurgeon pedia pelo seu filho, visite o meu filho, visite para a salvação. Senhor, eu clamo para que Satanás e sua horda possa libertar ou ser expulso de toda essa ação sobre a juventude. Senhor, eu clamo para que a tua palavra se manifeste, a santidade do Senhor constranja as almas. Oh, meus amados, nós precisamos, como Josué, como o Senhor disse a Josué, que vitória para alcançar aquilo que o Senhor nos deu, que aos nossos olhos é uma tarefa tão difícil, que é levar a nossa casa a continuar na fé, a viver uma vida de santidade. Nós precisamos conhecê-lo, ter a sua palavra no nosso coração e aplicá-la nas nossas casas. Em que sentido? Minhas irmãs, me perdoem, mas nós usamos a palavra de Deus como chicote às vezes, e isso espanta os nossos filhos de querer conhecer a Deus, porque ele parece um algoz que só ordena. Se não, inferno. Se fosse assim, a gente tinha que construir uns 3 infernos, só por aqueles que nós mandamos para lá. Não usamos a palavra de Deus como Cristo, como bálsamos para as almas, que chamava as pessoas, apontava-lhes os seus pecados, não para destruí-las, mas para mostrar-lhes a graça, para chamar-lhes ao abandono daquela vida e render-se ao Senhor. A palavra de Deus em nós, quando habitando ricamente, quando se manifestar pelo conhecimento, que trouxer luz à nossa alma, que encheu o nosso coração, ela deve sair de nós para ser aplicada em todas as ações, em todos os lugares e em todos os momentos, mas passando pela mesma compaixão com que Deus assim trabalhou em Cristo e durante toda a história. Precisa passar pelo amor, precisa passar pela compaixão, precisa passar trazendo a realidade de quem é Deus. A pregação do Evangelho não é você vai para o inferno, é a esperança. Por quê? Porque há uma notícia maravilhosa, é que Deus deu o seu Filho para morrer, para que escravos que caminhavam em fileiras apertadas para o inferno possam converter-se dessa caminhada e voltar-se para Deus, ser libertos e salvos para a glória do seu nome. Aquilo que eu não posso fazer, pela oração, o Senhor nos concede essa graça. Medita de dia e de noite, que tempo de oração tem redundado para nós o que nós conhecemos de Deus. Que tempo de oração verdadeira, uma oração que ela se encontra apenas buscando aquele que nos vê em secreto, nos lugares onde não há público ou plateia, para buscar a sua vontade. Que tempo de oração nós gastamos com um Deus que quer se revelar a nós como Pai amoroso e, como consequência, trazer a sua palavra para a nossa alma e fazer-nos grato por toda ela, mesmo que ela venha denunciar o pecado que teima em viver em nossa vida. Amados, o Senhor disse para Josué: não cesse de falar desse livro. É a palavra de Deus quem liberta, quem salva e quem transforma. É a palavra de Deus. Não cesse, mas antes conheça. Não cesse, mas antes medite, ore, pare para pensar de dia e de noite. Não cesse, aplique em todo lugar. Saia da vossa boca aquilo que encheu o seu coração, temperado com a compaixão e a misericórdia, mas aplicado de forma correta e inegociável na justiça de todas as coisas. E como tal, o Senhor diz: se assim tu fizer, Josué, te parece impossível o que eu estou te pedindo, você vai alcançar, porque eu estou com você, é meu projeto e eu vou levar você até lá. O Senhor diz para nós nessa noite, mulheres, é muito que nós nos levantemos pela salvação da nossa casa, dos jovens que nós conhecemos, das pessoas que transitam ao nosso redor e que nós estamos vendo sendo enganado, iludido com um conhecimento torpe e destrutivo. O Senhor diz para nós: se tão somente nós crermos nele,
o impossível é tornado possível. E, consequentemente, o nome dele é glorificado. Por quê? Porque aquilo que o Senhor estabeleceu para que nós fizéssemos não é impossível de acontecer. Eu concluo, amadas, dizendo para nós o seguinte. A palavra de Deus diz que Deus é com cada mulher cristã, com cada homem, com cada criança, com todo o seu povo, para fazer proezas e operar maravilhas. O autor aos Hebreus, capítulo 13, verso 5, diz assim: porque ele tem dito para todos nós, a luta pode ser dura, até contra a sua própria alma, até contra a sua própria vida, sua cultura, sua família. Mas se você atentar para aquilo que eu estou lhe ordenando a fazer, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E o Filho de Deus, Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 20, diz assim: eu estou com vocês todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Voltando ao autor de Hebreus, capítulo 13, verso 9, ele diz para nós o seguinte: não vos deixeis envolver por doutrinas vazias e estranhas, porquanto o que vale é ter o coração confirmado na graça. Não se importe se a quantidade tem crescido de mulheres e homens rebeldes ao Evangelho. O Senhor não mandou você converter ninguém, mandou você viver uma vida santa, atentar para a sua voz e, consequentemente, conhecê-lo, relacionar-se com ele, para que a obra colocada em sua mão, cada um de nós é ímpar e cada um de nós não vai ser Moisés, não vai ser ninguém, seremos nós, para alcançar o que Deus colocou ao alcance daquilo que ele vai trabalhar em nossas vidas. A palavra de Deus, a vida de oração, a meditação, a obediência, a confiança irrestrita no Senhor, haverá de redundar na salvação de todos aqueles a quem o Senhor de antemão conheceu e que pela sua graça, através das nossas vidas, pela sua palavra, chamará. E o nosso exemplo, assim como na história da igreja e na história bíblica, ficará registrado para a posteridade. Homens e mulheres levantados por Deus, que confiaram em Deus, prosperaram na obra do Senhor. Que o Senhor nos conceda a graça. Não olhe para os lados, olhe para Cristo. Não conte que é impossível, mas olhe para as impossibilidades e vislumbre a grandeza e o tamanho do nosso Deus. O Senhor tem feito proezas e maravilhas àquele que o conhece, que o ama e que o obedece. Na minha casa, em tantas outras vidas e no seio da sua igreja. Uma igreja alimentada com a palavra do Senhor, consequentemente, ela vai levar o evangelho e vidas serão transformadas. Uma igreja cujo evangelho é negado, ele aprisionará, empobrecerá e destruirá a vida daqueles que para lá são chamados. Que Deus tenha compaixão de nós. A cada um de vocês, continuem firmes e constantes. Firmes e constantes na obra que o Senhor lhes confiou. E qual é? Viver a comunhão da fé com Ele. Ministrar e manifestar a fé em todas as suas ações. E crer que Ele é poderoso para cumprir a sua promessa. E a promessa do Senhor é que abençoará até 1000 geração dos que o temem. Se talvez na sua família já morreram muitos, mesmo você sendo cristãos, que não foram alcançados pela fé, lembre-se, haverá gerações e gerações e gerações. E a palavra do Senhor, ela é viva e ela transpõe todas as gerações. Que o Senhor nos abençoe.